Em seres humanos, é possível fazer uma distinção clara entre memórias que podem ser declaradas conscientemente e as que não podem. Depois que a mente está educada e amadurecida, em geral é rápido e fácil aprender as memórias do primeiro tipo. Qual é o sobrenome de Bob Dylan? Em que século combateu e reinou Ginga de Angola? Quem fundou o Quilombo dos Palmares? Qual a proporção certa de água e arroz para fazer um bom risoto? As respostas a essa trivia: Zimmermann. Século XVII, Aqualtune, filha do rei do Congo. 1 de arroz para 3 de água e meia de vinho, ajustando a gosto. Dependem de memórias chamadas declarativas. São muito diferentes das memórias necessárias para pedalar uma bicicleta, surfar ou jogar capoeira. Memórias desse segundo tipo costumam demorar para ser aprendidas, pois exigem inúmeras repetições capazes de reconfigurar vastos circuitos neurais, responsáveis pela representação de hábitos sensório-motores de alta complexidade. Não é possível ensinar alguém a surfar apenas traduzindo os movimentos em palavras. Andar de bicicleta não é o mesmo que declará-lo oralmente. Jogar capoeira é um aprendizado inefável do corpo, ainda que ler sobre essa arte afro-brasileira ajude a entendê-la. Se é na vigília que adquirimos novas memórias, é principalmente durante o sono que elas reverberam e se transformam. Embora a reverberação de memórias esteja implícita no conceito psicanalítico de resto diurno, não existe na obra de Freud nenhuma menção ao papel do sono no aprendizado. Jung chegou mais perto quando disse que o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. Entretanto, a primeira abordagem experimental da relação entre sono e aprendizado não aconteceu na Europa, centro inconteste do saber científico do século XIX, e sim nos Estados Unidos, de tradição universitária ainda jovem naquela época. No início dos anos 1920, os pesquisadores da Universidade Cornell, John Jenkins e Carl Dallenbach, tentaram replicar um experimento clássico, realizado décadas antes por um dos fundadores da psicologia moderna, o alemão Hermann Ebbinghaus, 1850-1909. O experimento consistia em ensinar a participantes voluntários uma lista de sílabas não existentes em sua língua, para depois medir a retenção dessas sílabas ao longo do tempo. Com esse procedimento simples, Ebbinghaus descobrira 40 anos antes que as memórias, após serem adquiridas, decaem de forma exponencial com o passar do tempo, definindo uma curva do esquecimento que caracteriza a dinâmica da memória em inúmeras espécies diferentes. A inovação de Jenkins e Dallenbach foi pedir aos participantes que dormissem logo após o aprendizado das sílabas. Para efeito de comparação, repetiram o experimento mantendo os voluntários despertos. Surpreendentemente, para idênticos intervalos de tempo, a retenção após o sono foi muito superior à retenção após a vigília. Os participantes eram alunos de graduação e, por isso, o tempo pós-treinamento do grupo de vigília foi despendido em aulas regulares. Esse fato motiva até hoje um gracejo entre os cientistas do campo. Jenkins e Dallenbach provaram que dormir é melhor para aprender do que ir à escola. Brincadeiras à parte, sabemos hoje que a variável relevante para a baixa retenção no grupo de vigília é a interferência sensorial cognitiva. Durante a vigília, o cérebro é continuamente bombardeado por estímulos de toda a ordem, que interferem fortemente no processamento mnemônico. Um bom exemplo desse fenômeno
é obtido quando tentamos cantarolar uma canção ao mesmo tempo que escutamos outra música. O esforço para realizar essa tarefa simples é proporcional ao volume da música interferente, evidenciando a dificuldade que o cérebro desperto tem de se isolar do contato com a realidade. Por alguma razão misteriosa, a descoberta de Jenkins e Dallenbach não foi replicada por seus contemporâneos, permanecendo obscura e desprovida de consequências. Com exceção de um par de comunicações médicas publicadas nos anos 1940, a descoberta atravessou, incógnita, a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Eram os tempos pré-internet, em que a informação ainda fluía com alta viscosidade, lenta e caprichosa, desobrigada de ser conhecida. Embora os Estados Unidos tenham se tornado nos anos 1950 o epicentro da descoberta do sono REM e de sua relação com o sonho, o aspecto cognitivo não foi inicialmente perseguido. Publicados em 1924, os resultados de Jenkins e Dallenbach tiveram que esperar 4 décadas para serem aprofundados. O interesse pelo assunto ressurgiu com vigor na França e nos Estados Unidos, no final dos anos 1960, quando uma nova geração de pesquisadores na esfera de influência de Michael Jouvet voltou seu interesse para a importância cognitiva do sono. O desenho experimental desses estudos teve como denominador comum a privação de sono pós-aprendizado em roedores. O método do vaso invertido, inventado por Jouvet, provou-se tão simples, eficiente e barato que se disseminou rapidamente por muitos laboratórios interessados em estudar os efeitos biológicos da privação de sono. Trata-se simplesmente de colocar o animal sobre uma pequena plataforma circundada de água. O método se baseia no fato de que o sono de ondas lentas é acompanhado de uma queda do tônus muscular, que se reduz ainda mais quando principia o sono REM. Se a plataforma é suficientemente pequena, o animal cai na água ao perder tônus muscular, despertando de imediato. Utilizando uma plataforma de diâmetro adequado, é possível privar completamente de sono um animal, ou privar seletivamente apenas o sonho REM. Os primeiros experimentos, utilizando esse método, mostraram que ratos submetidos a diversas tarefas, aprendizado espacial, medo adquirido, condicionamento operante, apresentavam um déficit de evocação das memórias após serem totalmente privados de sono, ou, especificamente, privados de sono REM. O sono perdido precisa ser reposto ou compensado. Essa necessidade se aplica, sobretudo, ao sono REM, cuja privação invariavelmente é seguida de um rebote proporcional ao tempo de sono perdido. Curiosamente, o contrário não é verdadeiro, embora seja possível aumentar bastante o tempo do sono REM, apenas aumentando o tempo total de sono. Isso não causa um rebote negativo no dia seguinte, ou seja, uma redução subsequente no tempo de sono REM. As emoções têm um grande impacto nessa dinâmica. Situações de ansiedade moderada causam redução do tempo total de sono REM, mas situações de estresse agudo, como numa emergência de vida ou morte, podem levar a um grande aumento da quantidade de sono REM assim que o perigo imediato desaparece. Tudo isso indica que o sono REM desempenha um papel essencial para a saúde cognitiva do indivíduo. Por mais de uma década, diversos pesquisadores demonstraram que a privação de sono prejudica o aprendizado. Houve uma verdadeira febre sobre o tema num contexto de colaboração e competição internacional, cujo foco era o sono REM, tido como a fase mais interessante do sono por sua relação íntima com os sonhos. Com o passar do tempo, entretanto,
começou a se formar um movimento de resistência crescente à noção de que o sono REM possui valor cognitivo. A crítica mais contundente dos céticos mirava o ponto fraco dos experimentos, o método utilizado para realizar a privação do sono. O pote invertido que Michael Jouvet concedeu e popularizou, utilizado para fazer a privação, é intrinsecamente estressante. Se muito pequeno, causa a queda do animal na água circundante ao primeiro sinal de adormecimento. Se um pouco maior, permite o aprofundamento do sono até o momento em que o tônus muscular é tão baixo que o animal rola pela plataforma e cai na água. Intrínseco ao método, o banho forçado após certo limiar de atonia resulta, invariavelmente, num grande susto. É evidente que a situação enfrentada pelos animais durante a realização desse tipo de experimento é estressante e antinatural. Além de terem o sono interrompido de forma abrupta pela queda na água fria, ratos submetidos ao método do vaso invertido sofrem forte restrição da locomoção, ficando impedidos de realizar grande parte de seus movimentos naturais. Os ratos necessitam se movimentar e acabam por atravessar livremente a jaula inundada de água, tornando-se incapazes de se manter secos após algumas horas de privação. Em consequência, os animais evidenciam irritação e apresentam alterações metabólicas generalizadas, incluindo a liberação no hipocampo de hormônios como o cortisol, que podem ter efeitos deletérios sobre a memória. Com tantos efeitos colaterais, atribuir déficits de memória apenas à falta de sono seria, no mínimo, arbitrário. Esse argumento foi reconhecido como legítimo e motivou novos experimentos com métodos menos estressantes para a privação de sono. Para contornar o obstáculo do estresse, o então doutorando William Fishbein e seu orientador William Dement se valeram de importantes diferenças entre espécies de roedores distintas. Ao contrário dos ratos, que quando adultos pesam cerca de 300 gramas, os pequenos camundongos de apenas 30 gramas conseguem pendurar-se por muito tempo às grades que servem de teto das suas jaulas. Chegam a passar horas passeando de cabeça para baixo, agarrados espontaneamente às grades, numa locomoção tão livre que permite até mesmo o consumo de água e ração. Quando o método do vaso invertido foi utilizado para privar camundongos de sono, os animais apresentaram níveis de estresse muito menores que os ratos, pois puderam permanecer na plataforma apenas o tempo em que desejavam dormir. Mesmo assim, os experimentos de privação de sono, após aprendizado, resultaram em déficits de evocação da memória, fortalecendo a teoria de que o sono facilita a sua consolidação. Mas o argumento do estresse inerente ao método continuava a ser usado. Uma alternativa utilizada foi a interferência suave, mas eficaz do pesquisador, realizada sempre que o animal está prestes a dormir. É claro que esse método varia conforme a atenção do pesquisador, o que fragiliza os dados experimentais e torna sua interpretação inconclusiva. A essa altura, já se adensava a nuvem tempestuosa do dissenso. Dois pesquisadores norte-americanos, o psiquiatra Jerome Siegel, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e o neuroatomista Robert Vertes, da Universidade Atlântica da Flórida, se notabilizaram por argumentos contundentes contra a hipótese cognitiva do sono. Suas perguntas se disseminaram. Se o sono REM é tão importante para a cognição, por que os répteis, aves e até mamíferos como a equidna não têm sono REM? Se o sono REM serve para aprender, por que um animal tão inteligente quanto o golfinho não tem sono REM, enquanto outros animais menos inteligentes como o tatu o possuem em abundância? Por quê?
pessoas que têm diminuição do sono REM em decorrência do tratamento com antidepressivos não apresentam déficits de aprendizado, porque o tempo passado em sono REM não se correlaciona fortemente com a capacidade de aprender em humanos. Os defensores da teoria contra-argumentaram que não é totalmente certo que golfinhos não tenham sono REM, pois seus episódios talvez sejam muito curtos para ser registrados. Além disso, o golfinho descende de um mamífero terrestre que invadiu o mar tardiamente. Provavelmente o sono REM diminuiu ou se extinguiu nos cetáceos para impedir a atônia completa no ambiente aquático, que pode levar ao afogamento. No contexto de uma especialização para ocupar um novo ambiente tão diferente, as funções cognitivas do sono REM podem ter sido substituídas por outros processos metabolicamente equivalentes. O tatu, por outro lado, passa longos períodos enterrado. Evidências das últimas 2 décadas mostraram, ao contrário do que se pensava, a existência do sono REM na equidna, nas aves e mesmo nos répteis. Além disso, o tratamento com fármacos antidepressivos aumenta os níveis de neurotransmissores, importantes para a formação de memórias, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Portanto, é provável que a consolidação de memórias da vigília esteja aumentada nas pessoas que tomam antidepressivos, compensando os efeitos de uma diminuição do tempo em sono REM. Os anos 1980 marcaram o acirramento do debate e o endurecimento do seu tom. Formaram-se trincheiras e o campo passou a estar claramente dividido quanto às propriedades cognitivas do sono. Por algum tempo, parecia um diálogo de surdos. Desmotivados por conferências científicas ostensivamente conflitivas e pelas revisões anônimas, cada vez mais agressivas dos artigos submetidos para publicação, pouco a pouco, os veteranos foram deixando o campo. Por mais de uma década, decaiu consideravelmente o interesse científico na relação entre sono e aprendizado. Ao longo desse período turbulento, um portentoso canadense da Universidade de Trent, o psicólogo Carlyle Smith, foi o cavaleiro quase totalmente solitário em defesa do papel cognitivo do sono REM. Smith fez o pós-doutorado em Jouvet e retornou ao Canadá imbuído do interesse pelo sono REM. Em diversos experimentos realizados com roedores, mostrou efeitos positivos do sono REM durante janelas específicas de tempo após o aprendizado, reveladas por períodos de maior vulnerabilidade das memórias à privação do sono. Mas Smith, isoladamente, não conseguiu demover os críticos da teoria cognitiva do sono, e o impasse persistiu até que no início dos anos 1990 apareceu um improvável novo ator, que desequilibrou a balança com experimentos realizados diretamente em seres humanos. O psicólogo norte-americano Robert Stickgold fez 3 carreiras independentes ligadas à ciência. Seu interesse foi despertado pela primeira vez no 6º ano do ensino fundamental, quando um professor realizou um simples experimento, caminhou uma longa distância num gramado e fez 2 símbolos colidirem. Stickgold estava longe o suficiente para que houvesse um atraso perceptível entre o que via e o que ouvia. Ali, naquele instante, decidiu ser cientista. Anos depois, já no 1º ano do ensino médio, ficou fascinado por um artigo de Francis Crick na revista Scientific American sobre o código genético que havia acabado de ser descoberto. Após passar a noite inteira destrinchando o texto com afinco, Stickgold decidiu ser bioquímico. No verão seguinte, conseguiu um trabalho de assistente no laboratório de Francis Neuhaus, na Northwestern
University, cultivando bactérias em garrafões de vidro. Os 4 meses que passou nesse laboratório lhe valeram a primeira publicação, um artigo no Journal of Biological Chemistry, sobre a biossíntese da parede celular bacteriana. Stick Gold se graduou pela Universidade Harvard e fez doutorado em bioquímica na Universidade de Wisconsin-Madison. Durante a pós-graduação, começou a se interessar pela relação entre mente e cérebro, mas optou por adiar seus interesses ao cursar uma disciplina em psicologia fisiológica, que o fez concluir que aquilo ainda não era uma ciência. Corria o remoto ano de 1965 e o campo de pesquisa que um dia se chamaria neurociência cognitiva ainda engatinhava. Stick Gold desistiu do cérebro por um tempo. Nos anos 1970, começou a escrever ficção científica, com a qual alcançou algum sucesso. E então, regressou ao estudo do cérebro, dessa vez para ficar. A inflexão começou em 1977, durante o pós-doutorado, quando alguém lhe recomendou um artigo do neurocientista britânico David Marr, 1945 a 80, que ainda bem jovem desenvolveu teorias amplamente aceitas sobre o funcionamento do cerebelo, do neocórtex e do hipocampo. As influentes teorias de Marr se baseavam na premissa conexionista, segundo a qual comportamentos e pensamentos são propriedades emergentes de uma rede composta por unidades elementares interconectadas, um sistema localmente simples capaz de gerar complexidade global pela enorme diversidade de padrões coletivos que pode assumir. Qualquer semelhança com as redes neuronais não é mera coincidência, ainda que as ideias seminais de Marr não tenham chegado a transformar Stick Gold em um fundamentalista do conexionismo. Definitivamente mudaram sua forma de conceber o cérebro. Mas foi o impacto da teoria de ativação e síntese de John Alan Hobson e Robert McCarley que realmente direcionou Stick Gold para a pesquisa sobre sono e sonhos. A partir dos anos 1990, já entrando na meia-idade, o bioquímico e escritor empregou-se no laboratório de Hobson na Universidade Harvard, onde iniciou uma nova carreira acadêmica, começando do zero nos campos de psicologia e neurociência. Sua trajetória desde então foi meteórica. Stick Gold foi logo promovido a professor assistente e finalmente chegou a professor titular, percorrendo um caminho nada convencional. Entre suas várias descobertas fundamentais, Stick Gold demonstrou pela primeira vez a reverberação onírica de imagens provenientes de um jogo de computador. O efeito foi detectado no estado transicional chamado sono hipnagógico, que compreende as 2 fases iniciais do sono. O jogo utilizado, um clássico videogame chamado Tetris, requer que o jogador atue sobre blocos com formas diversas que desabam do alto da tela. À medida que os blocos vão caindo, é preciso girá-los para que se encaixem no chão virtual, que vai subindo conforme o jogo prossegue. Com o acúmulo de blocos já encaixados, a tarefa se torna progressivamente mais difícil, o que engaja a atenção e a emoção. A reverberação onírica de Tetris detectada pela equipe de Stick Gold chegou a ocorrer até em pacientes com amnésia causada por extensas lesões bilaterais na região do hipocampo. Embora os pacientes nem sequer se lembrassem de haver jogado o jogo, relataram marcantes imagens oníricas de formas geométricas caindo sem parar. Publicados no ano 2000, esses experimentos demonstraram que os sonhos humanos efetivamente contêm elementos vinculados à experiência da vigília, ou seja, restos diurnos freudianos. O estudo marcou o regresso dos sonhos à revista Science
pela primeira vez desde 1968.